14, verso 16 e 17, diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Interessante que quando Jesus estava falando para os discípulos, né, ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Por isso que ele está falando assim: Ele habita convosco, Ele está com vocês agora, né? E Ele estará em vocês. Aí depois do dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem e passa então a habitar no coração dos crentes. Até aquele momento, o Espírito Santo é como se tivesse de uma forma externa. A partir do Pentecostes, então, o Espírito vem para habitar no coração dos crentes, né? E Jesus continuou falando, porque ele estava voltando para o Pai, chegando os dias da morte desse aqui, era a última semana de Jesus na terra. E aí ele fala assim: olha, não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós outros. Como que Jesus ia voltar, irmãos? É através do Espírito Santo que Jesus ia voltar para eles. Ele está falando: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora vamos lá para 16, 7 a 14. Logo à frente aí, diz assim, 16, de 7 a 14. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Eu peço que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo, nós vamos falar dele nessa manhã, o Senhor mesmo, Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco, de trazer revelação desta palavra para cada vida, para cada coração aqui presente, e aqueles também que estão em casa ouvindo, que vão ouvir ou que ouvirão. Fala conosco, meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, o Espírito Santo é fundamental na vida, na nossa vida espiritual. Toda a nossa vida espiritual depende da ação do Espírito Santo. Às vezes a gente não atenta para isso, mas toda a nossa vida espiritual depende da ação do Espírito Santo em nós. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós só podemos realizar o trabalho no reino de Deus através do Espírito Santo, né? Aliás, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ali já começa a ação do Espírito Santo. Na verdade, começa antes, né? Porque nós lemos um texto aqui que diz que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Se não for o Espírito Santo, irmãos, trabalhando na nossa vida, mesmo antes da gente receber Jesus na nossa vida, no nosso coração, queria que você parasse um pouquinho e pensasse enquanto eu estou falando, de como o Espírito Santo trabalhou na sua vida, trabalhou na minha vida, trabalhou na sua vida também, para nos levar até Deus, para levar você a conhecer a palavra e receber essa palavra no seu coração. Ontem eu estava ouvindo uma conferência na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e o pregador, o nome dele é Joaquim. É Joaquim, o nome lá é bem meio russo, né? O sobrenome dele, mas o nome dele é parecido com o Joaquim nosso aqui, só que é com K. E aí estava ouvindo assistindo ele falar, ouvindo ele falar,
E ele estava contando uma experiência, ele leu aquele texto, justamente aquele texto lá de Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os crentes naquele dia. E aí os crentes começam a passam a falar em outras línguas. E aí eles falavam das grandezas de Deus. Eles falavam em línguas, mas quem ouvia eles estava ouvindo na sua própria língua. E eles falavam de quê? Das grandezas de Deus. Ou seja, naquele momento ali, irmãos, foi um momento evangelístico. Cada pessoa que vinha de outras nações, que estava ali para a festa do Pentecostes em Jerusalém, eles ouviam quando as pessoas falavam em língua. Todos aqueles 120 discípulos foram batizados no Espírito Santo e falavam em línguas, mas cada um, a pessoa era lá, um alemão que estava lá, ele ia ouvir as grandezas de Deus na linguagem dele, no alemão. O outro estava lá, era africano, ele ia ouvir as grandezas de Deus na língua lá da África, talvez até nos seus dialetos. O outro estava lá e era chinês, ele ia ouvir no mandarim. A pessoa está falando em línguas aqui, mas ele está ouvindo no mandarim. Ele estava ouvindo e compreendendo aquilo que a pessoa estava falando, em línguas aqui, mas para ele estava ouvindo claramente na sua língua. E esse pregador, pastor Joaquim, ele estava falando o seguinte, que Deus capacitou a igreja para falar. Mas Deus também preparou o coração daquelas pessoas que estavam ali para ouvir a igreja, para ouvir aqueles irmãos. Então a gente vê ali, meu irmão, a ação do Espírito Santo já tinha trabalhado na vida daquelas pessoas de longe, trazendo, lá está falando Mesopotâmia, Ásia, Frígia, Galácia, várias pessoas das mais variadas partes do mundo. O Espírito Santo já tinha movido o coração daquelas pessoas para vir para aquela festa em Jerusalém. E agora Deus move o coração da igreja, né? Batiza a igreja com o Espírito Santo. A igreja era aqueles 120 ali, naquele momento. Então, eles começam a falar e aí os outros começam a ouvir. Ou seja, da mesma maneira que Deus, Ele prepara a igreja para falar. Deus me preparou para falar nessa manhã e preparou você para ouvir essa palavra aí nessa manhã. Deus prepara a igreja, meu irmão, por isso que é importante, às vezes a pessoa quando vem na casa do Senhor, prestar atenção naquilo que está sendo ministrado. E aí não é só para você, eu estou tão feliz, eu aprendi tanta palavra hoje. Você aprende e guarda no seu coração, não é? Igual o Mar Morto, né? A Bíblia... o relato histórico diz que o Mar Morto, ele não tem vida. O Mar Morto só recebe e retém as águas de outros que vêm sobre ele ali. Ele só recebe. E aí no Mar Morto não há vida, porque, meu irmão, para essa vida de Deus fluir de verdade, por exemplo, na cidade de Conselheiro Pena, onde você estiver, é quando você ouve essa palavra, você ouve uma palavra aqui, você aprendeu aqui, vai aprender sobre o Espírito Santo. Mas quando você for lá na sua casa, você vai também abrir a sua boca e falar sobre o Espírito Santo. E aí da maneira como Deus moveu o pastor da igreja para ministrar sobre o Espírito Santo, sobre a sua vida, da mesma maneira, Deus vai mover você para abrir sua boca lá e falar sobre o Espírito Santo, seja no seu trabalho, na sua casa. E aí quando você fala, meu irmão, Deus preparou já também pessoas para ouvir você falar sobre o Espírito Santo. Está entendendo, meu irmão, que o Espírito Santo, ele trabalha, ele dá palavras para as pessoas falar, e ele prepara também o coração de outras pessoas para ouvir. E é tão interessante que esse pastor, estou contando experiência, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o Espírito Santo. E não tem problema, que a gente tem todo o tempo do mundo, né? Para a gente aprender. Se não for hoje, domingo que vem a gente continua, e vamos continuar a falar sobre o Espírito Santo. Mas o pastor falou uma coisa interessante, que Deus moveu uma pessoa lá do Afeganistão, fugindo, né, um refugiado, e ele chegou na Suécia, que é onde tem essa igreja. Essa igreja chama Palavra de Vida. E aí ele chegou na Suécia e toda noite ele sonhava o mesmo sonho, ele tinha o mesmo sonho. Ele sonhava e via uma igreja. Ele não sabia que era uma igreja, nem sabia o que era uma igreja.
ele viu um auditório muito cheio de pessoas, né? Ele muçulmano lá, fugindo da perseguição, e aí ele vem para a Suécia, e aí ele viu um auditório cheio de pessoas, com muita gente, milhares de pessoas com as mãos levantadas, né? E ele não sabia o que era aquilo. E aí quando ele sonhou várias vezes, ele começou a procurar pelas pessoas, onde tem um auditório grande assim, 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 e aí ninguém informava ele direito. Ele falou, pegou o trem e foi em direção à capital da Suécia, que eu esqueci o nome da capital da Suécia agora, foi em direção à capital da Suécia, procurando por isso. Ele falou, deve ser na capital, porque é muita gente, só pode ser numa capital. E aí ele pega o trem, e quando ele chega lá na estação, lá na capital, aí alguém chega perto dele e fala assim para ele, do nada, um desconhecido, chega para ele e fala assim, não é aqui, você vai pegar o trem de volta, vai descer na primeira parada, é a última cidade que o trem parou, é ali. Aí ele pega o trem de volta, ele desce naquela cidade onde alguém orientou ele, né? E aí, quando ele chega naquela cidade, era uma igreja tão grande, que aí ele faz a primeira pergunta que ele faz, assim, onde tem um auditório assim, que as pessoas levantam as mãos e tal. Aí alguém falou assim, só pode ser a igreja Palavra da Vida, Palavra de Vida, alguma coisa assim. Aí falaram para ele onde era a igreja, ele pega o ônibus e vai lá naquela igreja, desce naquela igreja, ele chega na hora do culto, e na hora que ele chega, no momento do culto, ele chega do jeitinho que ele tinha visto no sonho dele, por várias vezes repetidas. Ele identificou tudo, né? Do mesmo jeitinho, aquela multidão de pessoas, milhares de pessoas com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. E ele chegou, o pastor estava já fazendo o apelo, o pastor lhe explicou de novo o que era o evangelho e tal. E aí ele foi, entregou a vida dele para Jesus e está servindo a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Deus preparou a igreja para falar, mas prepara o coração das pessoas também para ouvir. Então, meu irmão, por isso que a gente tem que ter essa comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Por isso a gente tem que entender que o Espírito Santo habita em nós, meu irmão. Por onde quer que nós formos, o Espírito Santo habita em nós. Então abra a sua boca mesmo que às vezes você pode ser taxado de doido, de bobo, sei lá, né, de crente chato, enjoado. Mas abra a sua boca, meu irmão, porque do jeito que Deus está preparando você para falar, Deus também está preparando alguém para ouvir o Evangelho. Amém? Quando eu era novo convertido, estou lembrando que agora, eu fiquei muito radical, assim, chato, enjoado. Um dia, eu era cobrador de ônibus quando eu me converti, de linha de Valadares para Fabriciano, Timóteo, linha intermunicipal, né? E aí, tinha um colega meu, era muito comum assim, a gente chegava em Ipatinga, alguém entrava em Ipatinga para ir até Fabriciano, era colega de trabalho e tal, não pagava passagem, ficava ali na frente conversando com o cobrador e com o motorista. E aí tinha esse amigo meu chamado Adilson. Aí o Adilson entrou, eu falei tanto para o Adilson de Jesus, né? Isso no ônibus e os passageiros tudo escutando. Fui falando, para de falar desse negócio de religião, não gosto de ouvir negócio de religião. Não gosto. E aí eu continuei insistindo, faltando mais ou menos uns 500 metros para chegar na rodoviária de Coronel Fabriciano. Ele falou assim, para o carro aí, motorista. Abra a porta. O motorista parou, o carro abriu a porta, ele desceu e foi a pé, porque não queria ouvir mais. Mas aí, só para você entender, como que eu era chato para pregar o Evangelho. Faltava um pouco de sabedoria, eu sei. Mas um outro episódio que aconteceu, eu tinha uma menina que era minha ex-namorada. Aí eu evangelizava todas as ex-namoradas, que as coisas assim, né, meus colegas do mundo, eu gostava, queria evangelizar e pregar. E numa cidade chamada São Geraldo da Piedade. Aí eu fiquei evangelizando a minha ex-namorada, né? Já estava namorando com outro rapaz, e eu falando de Jesus e tal, Jesus quer salvar e tal, não sei o quê, e falando contra a idolatria, e falando um monte de coisa. E aí aquela menina ficou brava comigo, não, que eu sou assim, eu vou morrer assim, não sei o quê, meu namorado agora é assim também, a minha família é assim. E outra pessoa estava perto, ouvindo, né? A palavra talvez não era para ela, mas a prima dela estava ouvindo, ouviu, recebeu aquela palavra. E passados alguns dias,
tinha um lugar chamado Piedade, que é perto de São João da Piedade, assim, deve dar uns 3, 4 quilômetros, né? Eu estava trabalhando lá e ajudando o pastor lá, que eu era novo convertido, e aí a gente fazia culto, eu chegava lá, a gente vinha de bicicleta, trazendo caixa de som e tal, fazia culto nesse lugarzinho chamado Piedade, perto de São João da Piedade. Aí a menina mandou um recado para mim no ônibus, que ela veio, não tinha WhatsApp, nem celular, nem nada. Mandou um recado, falou assim, fala para o Zé Cássio que é para ir no culto lá na Piedade hoje. Tem uma surpresa para ele. Aí quando eu cheguei, a menina estava lá para entregar a vida dela para Jesus, porque ela ouviu eu falando para a prima dela, a prima não recebeu, mas ela recebeu a palavra. E essa menina passou perseguição, quando foi batizar, os pais não deixaram ela batizar, para ela batizar, ela teve que mudar para Valadares, foi trabalhar em Valadares, aí que ela pôde batizar, porque naquela época era muito difícil, irmãos, como ainda é em alguns lugares ainda. Né? A família muito contra o evangelho. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que quando Deus prepara a igreja para falar, e Ele prepara também as pessoas lá fora para ouvir a igreja falar. Né? Tem várias histórias, né? Por exemplo, eu pregando aqui, lá em Valadares, a rua era mais estreitinha um pouco do que essa, e eu pregava a palavra na igreja, e tinha um rapaz que morava em frente, assim, bem em frente à igreja. O nome dele era Sandro. E aí ele ouvia todos os cultos lá da casa dele. E aí, lá na casa dele, um dia, ele se sentiu tão pecador, ouvindo a palavra, que ele entregou a vida dele para Jesus lá na casa dele. Quando ele chegou na igreja, alguns dias depois, a igreja era em frente à casa dele, ele ficava com vergonha de ir, tentou ir em outra igreja e tal, depois acabou vindo para a igreja mesmo. E ele falou assim, pastor, quando ele foi, eu já tinha entregado a vida dele para Jesus lá na casa dele. Ele se sentiu o pior pecador do mundo ouvindo a palavra. Então, meu irmão, o Espírito Santo, mesmo antes da gente entregar a nossa vida, na verdade, Ele já está trabalhando na nossa vida. Né? Então, por isso que a igreja, meu irmão, precisa ter essa convicção, o Espírito Santo está na minha vida. O Espírito Santo quer usar a minha vida, e mesmo que às vezes você possa ser taxado de chato, seja o que for, mas fala de Jesus, meu irmão. Aprenda a ouvir a palavra aqui, e abrir a boca e transmitir essa palavra lá fora, talvez na sua casa. A minha mãe, eu já falei aqui muitas vezes que minha mãe não sabe ler. Ela não sabe ler, carrega a Bíblia, mas ela não sabe ler a Bíblia, não lê nada. Mas a estratégia da minha mãe, ou essa simplicidade dela mesmo, que ela chega em casa e conta tudo que hoje o pastor pregou sobre João, capítulo tal, falou sobre o Espírito Santo e tal. Chega e conta a pregação todinha lá em casa de novo. Então assim, e Deus usa e tem usado a vida dela dessa forma, meu irmão. Já ganhou pessoas para Jesus. Todo vizinho nosso que morava na casa dela debaixo era alugado uma época. Todo vizinho, toda vizinha que mudava para a casa dela ia para a igreja com ela. Então, meu irmão, o Espírito Santo quer usar a nossa vida, né? Então, desde antes de você entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida, no seu coração. Qualquer um de nós foi assim. E para nascer de novo, por isso que Jesus fala assim para Nicodemos, fala assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Como é que é esse negócio, Senhor, de nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É porque a pessoa entrega a vida dele para Jesus, e aí o Espírito Santo passa a habitar em nós. Eu já falei sobre isso aqui, e aí a gente tem uma nova natureza, porque o Espírito Santo vai gerar a vida de Deus em nós. Isso é o novo nascimento, é uma nova vida. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que entregou a vida para Jesus, é tudo novo na vida dele, meu irmão, tudo novo. Tem nada velho mais, aquelas coisas velhas. Aliás, o velho homem começa a querer ressuscitar na vida do crente, você sabe quando, meu irmão? É quando o crente já acha que é autossuficiente. Não é lá atrás, quando a gente está brigando contra o diabo, contra a carne. Né? Quando eu converti, foi assim, foi uma briga. Foi uma luta, era uma briga mesmo, era guerra mesmo contra o diabo todo dia. Contra a minha carne, todo dia, pecava. Oh Deus, me perdoa, pequei, meu Deus, o que eu faço, meu Deus? E o Espírito Santo ali ajudando a gente.
Eu já falei aqui, quando eu me converti, não tinha esse negócio de pastor, ficar indo na casa do novo convertido, não tinha classe para novo convertido, não tinha nada disso não, meu irmão. Era você e o Espírito Santo mesmo, trabalhando ali na sua vida, te direcionando cada dia, meu irmão. Né? Então a gente sabe disso, que era uma guerra. Aí quando a gente começa a se achar autossuficiente, esse negócio não é bem assim não. Aquele versículo, você sabe aquele versículo que fala assim: abra a tua boca e eu encherei a sua boca. Quantas vezes, meu irmão, novo convertido, eu tive essa experiência de abrir a boca assim, de não saber falar nada, e o Espírito Santo me dava palavra para evangelizar uma pessoa, e depois a gente fica velho assim, não, eu tenho que fazer um curso de homilética para me pregar, eu tenho que fazer um curso de evangelismo para me evangelizar meus vizinhos. Não, meu irmão, é abrir a boca e o Espírito Santo vai usar a nossa vida. Então assim, aí eu estava falando assim que quando a gente está novo convertido, é guerra mesmo contra a nossa carne, contra o diabo, né? Agora quando a gente fica mais velho, aí o velho homem começa a querer voltar, porque a gente começa a questionar tudo na Bíblia. Será que eu tenho que perdoar mesmo? Será que eu tenho que restituir mesmo? Será que eu tenho que procurar a pessoa mesmo? Né? Você começa a questionar tudo, meu. Aí o velho homem começa a ressuscitar, porque a gente começa a agir não mais no espírito, mas buscando a razão das coisas, né? Começa a agir buscando a razão, e aí a gente começa a agir na carne e não no espírito. Então, meu irmão, mas o novo nascimento depende do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem o Espírito Santo. Ninguém nasce de novo. Ninguém começa uma nova vida sem o Espírito Santo, meu irmão. Se começar, não é vida de verdade, não é a vida de Deus em nós, porque é o Espírito Santo que gera essa vida em nós, meu irmão. Essa nova vida, essa vida de Deus em nós é gerada pelo Espírito Santo. Né? Então nós vamos estudar algumas coisas sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz, no texto que nós lemos aqui, chama o Espírito Santo de... Jesus falou assim, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então os discípulos estavam tristes, porque o Consolador deles estava indo embora. Né? Por isso que a Bíblia fala, outro Consolador. Por quê? Eles tinham um Consolador, eles tinham alguém que fortalecia eles tinham alguém que ajudava eles tinham alguém que onde eles ancoravam a fé deles nele. Eles tinham alguém que carregava eles no colo praticamente, eles tinham alguém que orientava, dava direção para a vida deles, que eles podiam falar assim: mestre, o que eu faço nessa situação? Eles tinham esse Consolador, esse ajudador. E aí agora... Por isso que Jesus falou assim, eu vou enviar outro Consolador, significa do mesmo tipo meu, da mesma espécie minha, da mesma natureza minha. Por isso que Jesus falou assim, eu vou enviar outro Consolador. E esse Consolador vai estar para sempre com vocês. Porque eles sabiam que Jesus ia morrer dentro de alguns dias na cruz. Nem todos eles tinham aquela fé, esperança e certeza, convicção de que Jesus ia ressuscitar. Nem todos eles, irmãos. Só olhar para o que aconteceu depois. É só olhar para Pedro repreendendo Jesus, falando com Jesus. Não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai morrer, o Senhor não pode morrer, não. Então eles não entendiam perfeitamente que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Só olhar para depois os discípulos, né? Olhar para os discípulos lá no caminho de Emaús, eles andando tristes pelo caminho, porque eles não tinham ainda essa fé viva, essa convicção de que Jesus ia ressuscitar. Para eles ali, quando Jesus começa a falar, está chegando a minha hora, do homem ser entregue nas mãos dos romanos, dos soldados e tal, das autoridades, eles não entendiam que Jesus ia ressuscitar ainda. Né? Então, por isso que Jesus está falando para eles, olha, é necessário que eu vá, não fica triste não,
né? O João 14, ele começa, não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim, crede nas coisas que eu tenho falado para vocês, né? E aí no 16 ele fala assim, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Olha, eu vou, e talvez na mente deles eles estavam só pensando assim, Ele vai morrer, né? Como todo mundo morre. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. Mas aí Jesus fala assim, esse estará para sempre com vocês, né? No coração de Jesus, ele sabia que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia voltar para o Pai. Mas na mente deles, eles não tinham essa convicção, né? Que Jesus ia ressuscitar, né? E eles pensavam assim, ele vai morrer. E Jesus falou assim, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. E este vai estar para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, que o mundo não vê nem conhece, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando de coisas que eles ainda não tinham condições de compreender, irmãos. Eles só vão ter essa compreensão plena depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí é que eles começam a compreender tudo. Aí tem até uma característica do Espírito Santo aí que vai ajudá-los, né? Que Jesus falou assim, Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, né? Ou seja, Jesus já tinha falado, mas Ele sabia que eles precisavam do Espírito Santo para trazer aquilo de volta ao coração deles, fazê-los lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito para eles. Jesus sabia que eles precisavam de alguém o tempo todo com eles, né? O tempo todo com eles, habitando com eles, andando com eles, orientando eles, trazendo as verdades que Jesus havia ensinado, trazendo as verdades no coração deles. E não é só com eles, né? Quando a gente fala assim, parece que ficou lá distante. É conosco também hoje, meu irmão. Nós temos esse mesmo Espírito Santo habitando em nós, andando conosco, trazendo no nosso coração essas verdades de Deus. E quantas vezes, meu irmão, a gente não faz, não desfruta, né, desse Espírito Santo, né? Qual a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo falando com você? Qual foi a última vez? Por quê, irmãos? Porque talvez as pessoas não têm tempo, talvez as pessoas não traz essa verdade no coração, eu tenho o Espírito Santo, Ele está aqui comigo, eu posso perguntar para Ele agora, né? Eu posso perguntar para Ele agora e Ele vai me responder de alguma forma. Ele responde, meu irmão. Sabe por que às vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque a gente é como aquela pessoa, já conversou com alguém que você está junto com aquela pessoa e você senta com a pessoa fala. Eu falo assim que quando eu era pastor já, era solteiro, era pastor no outro bairro. E segunda-feira eu ficava na casa da minha mãe para descansar. E aí tinha um rapaz que ia lá para casa. E aí ele chegava lá em casa toda segunda-feira praticamente. Ele chegava lá em casa 9, 10 horas mais ou menos. E ele ia embora 3 horas da tarde, 4 horas. Ali ele almoçava e tal. Mas a questão não é essa. Um rapaz até muito bacana, muita gente boa. Ele até faleceu. A questão é que ele falava sozinho, irmãos, de 9 da manhã até 3 da tarde. Só ele falava. E eu escutava. Só ele falava. Não tinha espaço para você falar nada. Mas ele falou, não, pastor, mas tem também essa situação assim que aconteceu comigo, e aquilo outro que acontece. Imagina você ficar 3, 4 horas, irmãos, com a pessoa. Só aquela pessoa fala, você não pode falar nada, né? Você não pode falar nada. O único lugar que eu fico assim, às vezes, um pouco quieto, quando eu estou no dentista, né? O dentista vai conversando, você não tem como falar. Mas é por causa da situação. Mas, agora imagina o Espírito Santo também é a mesma coisa, meu irmão, né? Até quando a gente ora, quem ora muito, né? Estou falando de quem ora ainda, estou falando de quem ora. Imagina quem nem ora mais, né? Estou falando de quem ora. A pessoa ajoelha ali, ou ora
ora sentado, deitado, andando, não sei. E fala, ô Espírito Santo, ô Deus Todo-Poderoso, me ajuda aqui, não sei o que, glória a Deus, aleluia, e tal. Entra com providência, meu Deus, o Senhor sabe da minha necessidade, estou precisando disso, daquilo. Ora. Mas que hora que o Espírito Santo vai falar com a pessoa? Né? Tem que ter aquele momento, meu irmão, de quietude mesmo. Por isso que eu falo que a oração não é só de joelho, não, meu irmão. O joelho, tem pessoas que acham assim que orar é pagar um preço, né? Você tem que sofrer de joelho. Não. Orar de joelho é um sinal de humildade diante de Deus. Amém, glória a Deus. Mas não é só de joelho que você pode orar sentado. Você pode estar num lugar confortável, debaixo de uma sombra, sentado num banquinho, com a sua Bíblia aberta. Passa momentos ali de quietude na presença de Deus. Fala com Deus as suas necessidades, mas para um pouquinho para ouvir o Espírito Santo. Nós falamos aqui, né, nesses dias atrás sobre sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos guia, meu irmão, nos guia. Então tem momentos assim de quietude na presença de Deus. Fala, mas deixa espaço para o Espírito Santo de Deus também trazer na sua mente, na sua memória. E aí quando vier, eu tenho aprendido uma coisa muito interessante, irmãos, e é fato, né? Eu anoto aqui, ó, agora quando eu estou orando, o Espírito Santo fala alguma coisa que eu anoto aqui. Tem coisas que parecem até meio sem nexo, né? Mas depois aquilo, você vai ver que aquilo tem algum sentido, vai acontecer alguma coisa no seu dia que tem a ver com aquilo, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que é o nosso pensamento, né? Já pensou assim, eu já contei essa experiência assim para os irmãos aqui. Isso aqui é meu pensamento, eu estou pensando comigo mesmo, eu mesmo estou falando comigo. Não, muitas vezes é o Espírito Santo falando, dando direção. E aí quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, em alguma coisa que vem no seu coração, alguma coisa que você está orando, e aquela convicção vai sendo colocada no seu coração. Por exemplo, você vai orando por uma casa, né? Você não tem casa própria. Aí, geralmente, Deus fala com a gente assim, Ele vai aumentando no nosso coração aquela convicção. Você continua orando, continua crendo e tal. E daqui a pouco você tem uma convicção plena de que Deus vai te dar aquela casa, né? Você continua orando, mas você sabe, Ele vai me dar. Porque Ele já falou de alguma forma no seu coração, já colocou aquela convicção. Outras vezes Ele fala em forma de pensamento, porque o Espírito Santo habita em nós, meu irmão. Ele fala de uma forma às vezes tão suave que a gente não percebe o Espírito Santo falando com a gente, né? Então aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a fazer perguntas para o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, eu tenho que tomar essa decisão, o que eu faço? E aí você perguntou, meu irmão, fique atento, que Ele vai te responder de alguma forma, porque a gente não exercita, irmãos, é igual intimidade, relacionamento, né? Quando a irmã Graça casou com o irmão Devaí, tinha muita coisa que ela não sabia a respeito dele, né? Da maneira dele agir, da maneira dele falar, da maneira dele torcer o bigode, agora ela já sabe o que ele está pensando, né? Eusimar, eu faço assim, às vezes eu estou no carro assim, ela, o que é? O que está te incomodando? Qual é o problema? Se eu fizer passar a mão no cabelo, se eu fizer assim, tem alguma coisa te incomodando. O que é? O que você está passando? Está com algum problema? Tem alguma coisa que você quer compartilhar comigo, para me te ajudar, para me orar? É porque é intimidade com o Espírito Santo, é a mesma coisa, meu irmão. O Espírito Santo vai agir, você vai aprendendo a distinguir, a discernir a voz do Espírito Santo na sua vida, né? Então, meu irmão, é muito importante. Ele é o outro consolador. Ele estava ali com os discípulos. Jesus estava. E ele fala assim, eu digo a verdade para vocês. Lá em João 16, 7. Convém-vos que eu vá. Tem uma outra tradução que diz assim. Ele fala assim, é melhor que eu vá. Imagina, meu irmão. Alguém falar para você, Senhor, é melhor que eu morra. É isso que Jesus estava falando. É melhor que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. E Ele vai ser melhor para vocês do que a minha presença aqui física. Olha só. Porque, meu irmão, Jesus só podia estar em um lugar, com um deles. Talvez Ele poderia ouvir um deles de cada vez.
Mas o Espírito Santo hoje pode, não sei quantos milhões ou bilhões de evangélicos se tem no mundo hoje, mas ele escuta cada um, cada oração, meu irmão, e ele leva essas orações para Deus, né? Olha só, o Espírito Santo, ele escuta cada evangélico hoje. Se Jesus estivesse no mundo hoje, ele ia fazer uma conferência lá em São Paulo, né? Talvez as pessoas, todo mundo lá para ouvir Jesus pregar, né? Talvez alguém teria uma oportunidade de falar com ele, porque era uma multidão de crentes. Alguém teria uma oportunidade de tocar nele, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Era uma multidão. Naquele tempo já era difícil tocar em Jesus, ele físico, estou falando ali. Mas aí aquela mulher rompe a multidão e ela consegue, com muita dificuldade. Então tinha dificuldade para as pessoas chegar até Jesus, né? Agora, com o Espírito Santo, não. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer hora da noite, do dia, pode estar lá, se fosse possível, né? O crente lá no inferno. Já lá no inferno, ele ia clamar e o Espírito Santo estava lá com ele. É isso que Jesus está falando. Convém que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Porém, se eu for, eu vou enviar ele. E quando ele vier, ele vai fazer essa obra de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, porque eles não creem em mim, da justiça, então vai falando. Tá, irmãos? Então, Jesus vai e ele promete enviar outro Consolador. Do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza. Ou seja, era o próprio Jesus, né? Era o próprio Jesus. Quando o Espírito Santo em nós, é Jesus habitando em nós. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Como que Cristo está em nós, irmãos? Através do Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em nós, irmãos? Através do Espírito Santo de Deus que habita aqui em nós. E a gente precisa aprender a desfrutar dessa bênção de Deus que é o Espírito Santo para a nossa vida, né? Então, do mesmo tipo, espécie, da mesma natureza, né? O Espírito Santo é da mesma natureza. É como se, aqui em João 14,16, é como se João estivesse dizendo que o Espírito Santo é um outro que é igual. Ele é outro no sentido de ser outra pessoa, como nós veremos ainda nessa lição. Ou seja, ele não é o Filho nem é o Pai, mas ele é Deus também. Então aí que entra a questão da Trindade, né? O mistério da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, mesma natureza, mesmo tipo, mesma espécie, né? Talvez só com funções diferentes, se é que nós podemos falar isso, né? Que eles têm funções diferentes, porque hoje, e a gente vê isso na Bíblia Sagrada, né? Jesus está lá na eternidade, está sentado no seu trono, né? Na glória. A gente vê isso lá naquele texto lá de Atos, quando Estevão é apedrejado, ele fala assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, né? E a gente tem muitos textos que mostram que o Espírito Santo está conosco hoje, Jesus está conosco hoje, né? Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente sabe que é a Trindade, né? Jesus está lá no céu, no seu trono, à direita do Pai, o Pai está lá também, né? E o Espírito Santo aqui está, que tem essa missão, este ministério de estar aqui neste mundo, habitando no coração dos crentes. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma única pessoa, da mesma essência, do mesmo tipo, da mesma natureza divina, né? E a Bíblia deixa isso bem claro. Então, a outra palavra para outro Consolador, né? Então, a palavra Consolador é a tradução de Paracletos, termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João 14,16, o versículo 26 também, que nós não lemos, de João, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aquilo que eu falei, né? O Espírito Santo, ele que fez os discípulos lembrar de tudo que Jesus tinha dito. E aí, uma vez agora que isso está escrito aqui, da mesma maneira é o Espírito Santo que nos ensina, irmão. Mesmo que a gente frequentar seminários teológicos, estudar a melhor teologia, né? Mas quem ensina, na verdade, é o Espírito Santo. Quem usa pessoas para ensinar é o Espírito Santo, e é Ele próprio que está lá no coração, no seu coração e agora, fazendo você compreender, te dando entendimento, compreensão daquilo que está sendo ensinado. Então, o Consolador, tradução de Paracletos, termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João, estou repetindo. Paracleto tem o mesmo sentido da palavra advogado, né? Advogado, aquele que está do lado de alguém para ajudar essa pessoa, para defender essa pessoa, para orientar essa pessoa, para dar direção sobre a vida dessa pessoa. Então, Consolador, essa palavra Paracleto, advogado, que está do lado ali nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, né? E nós vamos falar ainda sobre o Espírito Santo. É uma pessoa. Isso aqui é muito importante a gente compreender, porque tem muitas que a gente considera seitas que não consideram o Espírito Santo uma pessoa. E muitos crentes, aliás, irmãos, muitos crentes mesmo, de igreja batista, assembleia presbiteriana, que às vezes sabe, né, lá no fundo tem um certo conhecimento, mas no relacionamento com o Espírito Santo não trata ele como uma pessoa. Trata ele como uma força, um poder. Por muito tempo eu orei, Senhor Deus, manda o poder, eu quero poder. Por exemplo, hoje eu já oro diferente. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Com a presença do Espírito Santo, você vai ter o poder para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Mas, meu irmão, o que conta, na verdade, é a presença do Espírito Santo. Não é só o poder do Espírito Santo. No dia de Pentecostes não veio um poder somente. Veio a presença do Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos ali. E eles foram cheios do poder. O que fala assim, lá em Atos 2? No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso. E todos foram cheios do poder. É assim que está escrito? Todos foram cheios. De quê, Luciano? Do Espírito Santo, né? Todos foram cheios do Espírito Santo, né? E cada um passou a falar na língua que o Espírito Santo conseguia que falasse e tal. Veio sobre ele línguas repartidas como de fogo. Ali, na verdade, não está falando da língua estranha que veio sobre eles. Não, literalmente é como se fosse uma labareda de fogo que veio sobre a vida deles. Mas eles não foram cheios do fogo, eles não foram cheios do poder somente. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então, meu irmão, não ore pedindo, Deus me dá o poder do Espírito Santo. A pessoa que pede assim, muitas vezes não está disposta a ter um relacionamento com o Espírito Santo como pessoa. Ele não é um poder, meu irmão. Mesmo a gente crente, muitas vezes a gente trata o Espírito Santo, eu quero o poder do Espírito Santo, não, eu quero o Espírito Santo, eu quero a presença dele, e aí o poder vem, né? Vai ter poder para pregar o Evangelho. A Bíblia diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebe poder quando o Espírito Santo vem, né? A gente recebe poder quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Não é o contrário, não. Eu vou receber o poder, eu quero receber o poder. Não, você quer receber o Espírito Santo. Aí o poder vem com o Espírito Santo. E vem muita coisa boa com o Espírito Santo, meu irmão. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força, não é um poder, não é uma energia. Ele é uma pessoa, né? Sobre o Espírito Santo, Jesus também afirmou: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Pense comigo, o autor da revista está dizendo aqui. Quando Jesus estava com os discípulos, a sua presença fazia toda a diferença. Mas se eles tinham algum problema, era só recorrer
ao mestre, tudo estava resolvido. Falei mais ou menos sobre isso aqui. Se tinha alguma dúvida, era só perguntar ao mestre, a resposta chegava imediatamente, né? E vários exemplos disso aí, quando eles tinham dúvida, perguntava, Jesus respondia. Mas depois o mestre não está mais entre eles, o que fazer? O Senhor disse que não os deixaria órfãos, mas voltaria para eles, ou seja, aquilo que eu tenho falado, Jesus voltaria para eles através do Espírito Santo de Deus. E como Jesus voltou para os discípulos? A resposta é, na pessoa do Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo está no mundo para ocupar o lugar de Jesus, então ele não pode ser diferente do próprio Jesus. Não é, irmã? Mesma essência, do mesmo tipo, espécie e natureza, como nós falamos. Ele não pode ser diferente de Jesus. Já imaginou que decepção seria para os discípulos se o outro Consolador fosse diferente do primeiro Consolador? Né? Não é trágico quando o sucessor não preenche nem de longe o espaço do antecessor? Deus não faria isso jamais. Ele não enviaria alguém que não fosse uma pessoa como Jesus o fora. Por isso o Espírito Santo não é uma doutrina, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma doutrina apenas, nós precisamos aprender. O Espírito Santo, meu irmão, ele é uma pessoa que nós devemos nos relacionar com ela. Guarda isso no seu coração. O Espírito Santo não é uma doutrina, ele é uma pessoa. Tem vários textos na Bíblia que afirmam isso, e nós vamos deixar para semana que vem, né? Mas a gente vai ver que Jesus fala, intercede, testifica, guia, ele pode se entristecer. Tudo que uma pessoa passa, o Espírito Santo pode passar também. Só não tem uma coisa que nós temos, irmãos. O que é? Esse corpo físico, né? Aqui, ó. Mas ele é uma pessoa. Ele é espírito, mas ele é uma pessoa que fala, que intercede por nós. Então, que testifica, né? No nosso coração, ele testifica colocando certeza, convicção, ou tirando a nossa paz, né? Tirando a nossa paz. Ontem o pregador até falou assim, tinha tomado uma decisão lá e falou assim, mas Deus não nos deixa em paz. E é a realidade, meu irmão. Quando você toma uma decisão errada na vida, Deus não te deixa em paz, até você voltar e consertar, se você é um verdadeiro filho de Deus, né? Então ele tira a nossa paz, para você saber, não, você está errado, você pisou na bola aí, tem que voltar, tem que consertar, tem que se arrepender, tem que colocar nos trilhos a sua vida de novo, né? Então, o Espírito Santo é essa pessoa, meu irmão, que está aí no seu coração, que quer realmente ser honrado na sua vida como uma pessoa que ele é, e como uma pessoa da Trindade, como Deus Todo-Poderoso, que desceu da sua glória e está aí, no seu coração, habitando no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oi? Pode sentar então, irmãos. Pode sim. Não vai estar individualizando ele, porque a gente crê tanto que o Espírito Santo é Deus, no mesmo nível que Jesus é Deus, no mesmo nível que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Bíblia realmente nos diz para nós orarmos em nome de Jesus, orarmos ao Pai em nome de Jesus, mas a gente tem que entender que o Espírito Santo, como pessoa habitando em nós, no nosso coração, não tem nenhum problema de eu falar com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo fala comigo, eu não posso ignorar também a voz do Espírito Santo. E a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, irmãos. Quando eu falo com Deus, quando eu falo com Jesus, quando eu falo com o Espírito Santo, eu me relaciono com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, não tem esse problema de um ficar enciumado do outro, né? Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai sempre ver que o Pai, o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho.
E no final, toda essa glória vai para Deus. Não é errado em lugar nenhum. A Bíblia nos condena de orar ao Espírito Santo. Aliás, fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo. Então, assim, não é errado. É claro que tem uma forma, e Deus não tem uma fórmula correta de orar. Importante eu falar com o Pai, né? E sempre lembrar que é por causa de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro sempre. Mesmo que eu falar com o Espírito Santo, que eu falar com Deus, que é Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Mas quando eu estou falando com o Pai, sempre na minha oração, em nome de Jesus, porque é por causa do sacrifício de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, é por causa do que Jesus fez, né, na minha vida. Mas a gente não pode separar Espírito Santo, Deus, Jesus. Se a gente acredita na Trindade, eu tenho que crer que toda vez que eu me referi ao Espírito Santo, na minha mente eu estou falando com o Espírito Santo, eu estou falando com Deus, estou falando com Jesus. É uma só pessoa, né? Ainda que a Trindade às vezes tem dificuldade de compreender como que é três e é um. É porque é a mesma essência. O Espírito Santo nunca vai fazer nada contrário a Deus, à vontade de Deus. Deus nunca vai fazer nada contrário ao Espírito Santo. Jesus nunca vai fazer nada contrário a Deus, ao Espírito Santo. Então, quer dizer, eles são do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza. E eu tenho certeza que Deus não ficaria triste de eu falar com o Espírito Santo. Ah, está individualizando o Espírito Santo, está individualizando Jesus. Qualquer um da Trindade que eu individualizar, eu estaria errado. Tá, irmã Greg? Qualquer da Trindade. Porque tem igreja que existe até uma seita chamada Movimento Só Jesus. E, por exemplo, tem uma igreja, até que tem em Valadares, a Igreja da Divindade, eles não acreditam na Trindade, né? É só Jesus, tudo é só Jesus. Inclusive o batismo é só no nome de Jesus, né? Porque ele falou assim, batiza em nome de Jesus, né? Cada um seja batizado em nome de Jesus. Só que a gente entende que quando mandou batizar em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, né? Então, se eu falar assim, tudo é só Jesus, só Jesus, só Jesus, eu também estou individualizando Jesus e separando da Trindade. E tem movimentos no Brasil hoje que faz isso. O Voz da Verdade, o conjunto Voz da Verdade, todo mundo gosta demais. É uma bênção, sim, para cantar. Mas a doutrina, eles criaram uma igreja há muitos anos atrás, e a doutrina deles, eles são até colocados como seita naquela Bíblia apologética. Eles estão lá no final da Bíblia, um estudo sobre a seita, está lá o Ministério Voz da Verdade. Por quê? O Voz da Verdade, eles pregam isso, eles são contra a Trindade. E para eles é só Jesus. Então a gente sabe que existem essas doutrinas. Por exemplo, quando as pessoas falam assim sobre... essas pessoas que creem assim, eles falam, por exemplo, que no Antigo Testamento era Deus, aí Deus volta para o céu e envia o seu Filho Jesus. Aí agora o Deus está aqui na terra, Jesus. E aí depois o Jesus volta para lá, e aí vem Deus de novo na forma do Espírito Santo. Ou seja, eles acreditam que cada manifestação de Jesus é tudo Deus. Uma hora ele se manifesta como Jesus, outra hora ele se manifesta como Deus, Pai, outra hora ele se manifesta como o Espírito Santo. Só que isso aí é um erro, porque no próprio batismo de Jesus está lá. Jesus está aqui sendo batizado, tem os três, né? Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, e aí Deus, o Pai, está lá do céu assim, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então ali a gente vê os três juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que uma hora Jesus era o Deus Pai, outra hora ele era o Deus Filho, Jesus, outra hora ele era o Espírito Santo. Tá, irmã Graça? Então assim, é um perigo individualizar qualquer dos três, seja Jesus, seja o Deus Pai, seja o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter essa clareza. E não precisa ficar constrangido quando a gente vai orar e falar com o Espírito Santo. Não tem problema, o Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso paracleto, nós podemos falar com ele. Só que na nossa mente, no nosso coração, a gente sabe, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, né? São da mesma essência, do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza, né? Só que em funções diferentes às vezes, mas é o mesmo, é a mesma conexão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Quando eu falo de funções,
eu falo assim, que hoje a gente entende que Jesus está lá à destra de Deus no céu e o Espírito Santo, e Deus está lá também no seu trono, e o Espírito Santo está aqui conosco. Nesse sentido, nem como as pessoas falam assim, Deus Pai é o Criador, o Espírito Santo é não sei o quê, o Jesus não sei o quê. Eu nem lembro direito os termos que eles usam. Eu nem posso afirmar isso, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que a partir do versículo 1, que ele estava no começo da criação, quer dizer, estava todo mundo lá, era unidade. Por isso a gente entende a unidade, né? A unidade da Trindade. Inclusive, essa revista lá no finalzinho aqui, vai falar exatamente sobre isso, vai falar sobre lembrar que na Trindade não há graus de divindade, ou seja, não tem um maior do que o outro, não tem um maior do que o outro, né? E sim distinção de funções, né? Então, eles formam uma unidade, a gente chama de triunidade, os três formam uma unidade. Mas aqui em João diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falando de Jesus, do Deus Filho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a vida estava nele, ele era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz, vai falando assim. E aí, o versículo 14 vai falar assim, e o verbo se fez carne, o verbo que já existia na eternidade. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, do único Filho do Pai. Nós vimos a sua glória, João está testificando. Então, não sei se eu esclareci, irmã Graça, mas assim, não tem nenhum problema, desde que a gente tenha no nosso coração a concepção certa do que é o Espírito Santo. E não existe diferenciação, né? O Espírito Santo, Deus e Jesus. Toda vez que eu falar com o Espírito Santo, eu estou falando com Deus. E até se eu orar errado, né? A Bíblia diz lá em João 8, 26, é tão tremendo, irmãos, quando a gente busca o que importa, essa comunhão, intimidade com Deus, com o Espírito Santo que está conosco aqui, né? Não esquecendo que Ele é Deus, da mesma essência do Pai e do Filho, mas a Bíblia diz, até se a gente orar errado, a Bíblia diz lá em Romanos 8, 26, a Bíblia diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Até quando eu oro errado, né, se a minha intenção é certa, se eu estou buscando Deus da maneira, através do Espírito Santo, através de Jesus, ou direto ao Pai, até quando eu oro errado, né? Se eu não souber orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então tem tanta coisa, irmãos, que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo. Tanta coisa que a gente precisa aprender no nosso relacionamento com Deus mesmo, né? Tanta coisa. E Deus quer que a gente aprenda, que a gente se relacione, que você busque os dons espirituais. Lá na frente nós vamos usar essa revista. Depois, os irmãos, se quiserem, nós vamos pedir para os irmãos também a revista. Nós vamos estudar, irmãos, esse assunto profundamente, em nome de Jesus. Mas, assim, é muito importante a gente entender que não é uma doutrina somente. Deus quer que você tenha experiência, relacionamento. Cada um de nós tenhamos esse relacionamento com o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Com Deus, com Jesus. E, com certeza, a nossa vida será melhor, será diferente. Deus quer nos dar experiências tremendas com Ele. Amém? Então vamos para casa hoje, assim, lembrando lá daquela história que o pastor contou, né? Que Deus, Ele usa a igreja, a boca da igreja, para falar, mas Ele prepara também o coração das pessoas lá fora para ouvir também, como Ele fez lá com que Ele passou naquela experiência, como Ele fez lá no dia do Pentecostes. Cada um falava, não sabia nem o que estava falando. A gente não sabe, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você não sabe que fruto que vai dar aquela semente que a gente lança, meu irmão. Lá em Eclesiastes 12, né? 11, Eclesiastes 11, né? Lá fala assim, você não sabe que fruto que vai dar lá na frente. Então, lança o pão, lança a semente. Assim como eu não sabia que estava pregando para uma moça
e não sabia que a outra estava escutando e que a outra ia receber, né? Assim como, então a gente precisa saber, meu irmão, e aprenda isso, né? Em nome de Jesus, e orar pela nossa cidade, orar pela nossa igreja, pelo crescimento da igreja, para Deus destravar na igreja tudo aquilo que impede o crescimento, né? Algumas pessoas já falaram sobre o crescimento de igreja, que às vezes é só a gente tirar aquelas coisas que impedem o crescimento da igreja, né? Está travando o crescimento. Uma igreja saudável, quando a gente é uma igreja saudável, esse crescimento se torna um crescimento natural. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tá, irmã Graça? Pode perguntar, tá? Depois, próxima aula, domingo que vem. Isso é. Uhum. E é bom que, é isso que a irmã Graça falou, a dúvida de um pode esclarecer para outros. E é bom quando pergunta, para a gente ter a oportunidade de poder explicar. Tá? Amém. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós estudamos nessa manhã, que a tua boa mão, meu Deus, continue sobre nós nesse dia, que esse domingo seja uma bênção, meu Deus, para cada um de nós, que a tua boa mão seja sobre nós, que o Espírito Santo do Senhor continue falando conosco, nos orientando, direcionando, Pai, nos ajudando a ter uma comunhão perfeita com o Senhor em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, nos dê um domingo de bênção, de vitória, que hoje à noite, Pai, vidas possam se render ao Senhor, aos pés do Senhor, neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Já vai preparando o coração das pessoas que estarão aqui, Pai, como eu tenho falado nessa manhã, Pai. Prepara-nos, ó Deus, para sermos boca de Deus, para ministrar na vida das pessoas, e prepara o coração das pessoas também, para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém.